Quais são os 5 principais erros que advogados iniciantes costumam cometer? Meu nome é Cristiane Dupré, eu sou advogada criminalista no Rio de Janeiro. Atuo na área consultiva, principalmente empresarial, mas também atuo na emissão de pareceres para outros advogados, prestando uma espécie de consultoria em casos concretos. E isso tem a ver com um dos pontos que a gente vai trabalhar aqui. Eu escolhi nichar nessa área. Eu hoje em dia não atuo no contencioso, eu atuo nessa parte consultiva. E você, atua em qual área da advocacia criminal? Então vamos a esses principais erros. O primeiro deles é não se especializar. Sabe o advogado que muitas vezes, até por necessidade, por desespero, faz simplesmente de tudo quando termina a faculdade? Ainda que você comece fazendo isso, você já tem que começar tendo um foco, tendo um caminho em mente a seguir. Você quer se especializar em qual tipo de advocacia? Dentro da advocacia criminal, você quer se tornar um especialista em quê? Em compliance? Direito penal econômico? Você quer atuar no tribunal do júri? Em violência doméstica contra a mulher? Na advocacia para empresas? O que você quer fazer? Porque quando você se especializa, você consegue não somente estudar muito melhor e dominar muito melhor aquilo que você vai exercer, mas você também consegue construir uma autoridade. E com o passar do tempo, com a produção do seu conteúdo, conforme você vai falar sobre o assunto, conforme você vai atuar em casos concretos, você começa a ser visto como autoridade naquele tema. E a gente não consegue fazer isso se a gente simplesmente faz de tudo. Concorda comigo? Segundo grande erro do advogado iniciante é não explorar o marketing jurídico. Até porque muitos confundem marketing com propaganda. E, na verdade, utilizar o marketing é algo muito mais amplo e que é plenamente permitido pelo nosso código de ética. Lógico, desde que você respeite isso. Eu me especializei há um tempo atrás em marketing digital. Poxa, mas eu sou do direito, eu sou advogada, sou professora de direito penal. O que eu fui fazer no marketing? Bom, 2 coisas. Primeiro, utilizar o marketing para mim. Utilizar as noções de marketing para que eu possa usar adequadamente as minhas redes sociais, para que eu possa me valer da tecnologia, mas eu também fiz isso para ajudar os meus alunos. Então, hoje em dia, eu treino aqueles meus alunos que iniciam na advocacia, principalmente na advocacia criminal, para marketing jurídico, para que eles saibam exatamente o que fazer e como fazer, inclusive até desenvolver aplicativo jurídico. Eu desenvolvi o meu aplicativo jurídico já tem alguns anos, tem mais ou menos 3 anos que o meu aplicativo jurídico está rodando, com os meus vídeos, com informações a meu respeito. Essa é uma excelente tecnologia que pode ser utilizada. Terceiro grande erro, não prestar um atendimento de qualidade. Muitas vezes o advogado marca uma consulta, conversa com o cliente, passa o preço e pronto. Como que o cliente vai enxergar valor naquilo que você tem a oferecer para ele? Quantos outros advogados podem oferecer a mesma coisa? O que você está trazendo de diferente? Para que o cliente contrate você e pague o valor que você está solicitando, sem que, inclusive, ache aquele serviço caro, é importante que ele veja valor, que ele enxergue o que você está fazendo de diferente por ele. E você precisa passar isso para ele. Por isso que hoje em dia, no exercício da advocacia, e na advocacia criminal não é diferente, é tão necessário que o advogado ele saiba exercer outras competências, que ele seja, de certa forma, multidisciplinar, que ele tenha, inclusive, inteligência emocional para lidar com o seu cliente, para entender as dores do seu cliente. Muitas vezes o serviço da advocacia ele não é um serviço de uma venda simples, que o cliente chega para você, sabe exatamente qual é o problema, a solução e precisa do seu serviço de imediato. Muitas vezes é algo complexo, ele precisa entender qual é o problema, ele precisa entender qual é o serviço prestado e ele precisa, sobretudo, entender a necessidade que ele tem daquele seu serviço. Quarto erro muito comum, não fazer parcerias. Portanto, faça parcerias. Se você ainda não tem seu escritório, procure escritórios que atuem em outras áreas. Se você exerce advocacia criminal, então procure um escritório que já atue, que já tenha uma certa consolidação em outros ramos do direito e proponha a esse escritório a sua atuação na área criminal, como se fosse um braço daquele escritório. Fazer parcerias é excelente, assim como fazer networking, estar sempre em contato com novos advogados. No nosso treinamento de prática na advocacia criminal, eu faço questão de que as turmas elas estejam em grupos de WhatsApp com advogados de todo o Brasil. Então, o que surge ali, o que acontece ali dentro, a troca de informações, as parcerias, a troca de experiência, tudo isso é muito válido. Então, participe de congressos, de eventos, de grupos, de treinamentos que possam potencializar a sua advocacia. Quinto,
Erro muito comum que advogados iniciantes cometem: ser antifrágil. Aliás, não ser antifrágil. Então, o que você precisa? Você precisa ser antifrágil. O que é ser antifrágil? Antifragilidade é mais que resiliência. O advogado resiliente é aquele que simplesmente aceita as dificuldades, mas que muitas vezes se mantém passivo diante delas. A antifragilidade, que é um conceito trazido por um professor e escritor chamado Nicholas Taleb, é um conceito muito interessante, porque ele é um conceito ativo. A antifragilidade vai além da resiliência. Ou seja, antifrágil é aquele que consegue se beneficiar até do caos. Eu sei que isso pode parecer estranho, mas imagina o seguinte: que proveitos o advogado criminalista pode tirar da época pandêmica? Como que ele pode atuar de uma maneira diferenciada? Como ele pode atender o cliente? Que novos nichos que ele pode explorar durante esse período? Isso demonstra uma postura de antifragilidade. Ser ativo, ser proativo, mesmo diante das dificuldades. Então, dica que eu deixo para você aqui hoje: seja sempre antifrágil.